só eu que tive a oportunidade de viver ao lado da tia e aprender. Vários outros ajanães também. Aqui nós temos dois, o Moacir, temos o Jacó, que viveram também de perto esse processo. Viver ao lado da tia, número e grau, foi gratificante. Foi maravilhoso. As oportunidades vividas dentro da Casa Grande, as oportunidades vividas em termos de fenômenos, as oportunidades vividas em termos de aulas, de conversas, as oportunidades vividas no silêncio, principalmente no silêncio. Eu acredito que a gente aprendia mais com a tia observando, ouvindo, do que perguntando excessivamente. Mas de qualquer maneira, eu tive realmente essa oportunidade. Ela me valeu na minha estrutura, na minha vida, totalmente. Coração temos, pelos nossos próprios atritos e conflitos internos, que muitas vezes a gente não consegue chegar ao doutrinador para falar, e às vezes quando conseguimos, a explicação dele às vezes não bate dentro daquilo que nós estávamos esperando, porque ele também não conhece o processo. Mas a gente, muito educadamente, a gente fala, tudo bem, mas a gente não... ficou faltando alguma coisa. E essa alguma coisa, nós que vivemos ao lado da tia conseguimos solucionar uma série delas. E, embora, infelizmente, o tempo que me foi dado aqui é curto para falar sobre vários assuntos, mediunidade de incorporação realmente é um negócio extremamente complexo. É complexo. E cada médio de incorporação é um mundo diferente, é uma situação diferente, é uma mediunidade diferente. Se aqui tiver 50 médios de incorporação, são 50 incorporações totalmente diferentes uma da outra. Por isso que às vezes até um médium de incorporação, quando vai conversar com outro sobre um certo fenômeno que ele sentiu, ele às vezes até também se sente decepcionado. Por quê? Porque o outro não está vendo ou sentindo daquela mesma maneira. Então é um processo único no mundo. Não tem como fazer comparações de um Ajanã, de uma ninfa-lua com outra. O doutrinador, pela própria consciência, pela própria mediunidade dele, ele tem na sua emissão, ele tem a sua força, ela é uma faixa contínua, ela é uma linha reta, ela é infinitamente reta. Nós médios de incorporação, não. A nossa força, a nossa emissão, a nossa sintonia, ela oscila. Ela funciona como ondas, ela é isso aqui, ó. Tá? Por isso que, às vezes, a gente amanhece sorrindo com as paredes e daqui a meia hora a gente está cuspindo marimbondo. Tá? Agora, a maneira de controlar isso, o que vocês acham? Principalmente o médio de incorporação. Há maneira de controlar isso? E vocês sabem controlar isso? Veja bem, a mediunidade de incorporação, a tia Leila partiu de um princípio o seguinte: o doutrinador, ele sempre sabe a entidade que está com ele. Por quê? Porque se ele fala, lógico, dentro de uma consciência, por exemplo, a princesa Janaína está aqui comigo, ela está. Ela pode estar lá do outro lado, mas ela chega imediatamente, então passa a estar.
O Apará não. Nós nunca podemos afirmar quem está com a gente aqui. É um preto velho? É um caboclo? É um médico? Ou é um sofredor? Não temos essa condição. Tanto que ocorre até muitas vezes do doutrinador sentir a presença de um espírito sofredor muito antes de nós que somos médios de incorporação e somos considerados sensitivos. Bom, pela lógica, essa presença primeiro deveria ser nossa, não é isso? Mas em geral isto não ocorre. Se houver um doutrinador ao lado, primeiro, se ele também, lógico, estiver em sintonia, primeiro ele vai perceber. Por quê? Porque cabe a ele proteger o médio de incorporação. É função dele. O espírito, quando vai atuar no médio de incorporação, ele já chega causando algum transtorno. Ele simplesmente não se faz presente, ele já chega causando algum transtorno. Ele pode até, dependendo do aparelho, provocar uma incorporação. Como pode causar uma grande dor de cabeça, ele já chega causando alguma situação adversa do aparelho. Então, é uma mediunidade que, se nós fôssemos entrar nela profundamente, eu garanto para vocês que 10 dias seria pouco. Por quê? Porque além da complexidade da mediunidade em si, teria a complexidade da incorporação de um preto velho, a complexidade da incorporação de um ministro, de um cavaleiro, do caboclo, do próprio pai Seta Branca, da mãe Ara. São incorporações que não têm nada a ver uma coisa com a outra. A responsabilidade da incorporação, melhor dizendo, a responsabilidade da comunicação é do Apará. Eu estou certo quando eu falo que é do Apará? Estou? Hã? Não? Por quê? Olha, o doutrinador, ele tem o controle real e total de tudo que ocorre dentro dos templos do amanhecer. De tudo. A responsabilidade direta realmente é dele. Isso é inegável. Agora, nós, médios de incorporação, podemos ajudá-lo. Porque nós adquirimos uma consciência dentro de um processo que a gente pensa da seguinte maneira. Como lá no Templo Mãe, pelo menos, ocorre isso. Bom, eu sento ali no trono, qualquer coisa, o culpado do doutrinador mesmo. A responsabilidade é dele, não é minha. E a coisa não é bem assim. Um espírito que incorpora em qualquer um de nós Apará, repentinamente, eu estou aqui conversando, eu incorporo um espírito. Necessariamente, ele não precisa fazer comigo o que ele quer. Além da consciência, foi dada a ele as forças necessárias para que ele neutralizar aquilo ali. Pelo menos a violência daquele espírito ou alguma outra situação mais agressiva. Tem como controlar a interferência? A interferência é um assunto que nós estamos brigando até muito lá no Templo Mãe. Como é que surge a interferência? Algum de vocês sabe como é que surge a interferência de um espírito sofredor? O que é uma interferência de um espírito sofredor? Bom, antes de mais nada, prestem bem atenção nisso. Antes de mais nada, eu quero deixar claro, em nome de Pai Seta Branca, que a interferência de um espírito sofredor só
ocorre, vou repetir, a interferência de um espírito sofredor só ocorre por uma cobrança, por um reajuste. Agora, esta mesmo ser, porque, veja bem, eu não sei se vocês sabem, tudo que se refere a reajuste de espíritos transcendentais, nenhuma entidade de luz da nossa doutrina põe a mão na frente para atrapalhar. Nenhuma, sem exceção. Mas mesmo sendo uma cobrança, ela pode ser evitada, essa interferência lá nos tronos? De que maneira? Essa interferência, ela pode ser evitada sim. Com certeza ela pode ser evitada sim. Agora, vai depender de quem? Não, dos dois. Por quê? Eu vou explicar o porquê. O médium, quando ele se propõe, seja ele a parar o doutrinador, quando ele se propõe a ir para os tronos, para atender 1, ou 2, ou 3, ou 10 pacientes, ele tem que se convencer de uma coisa. Ele tem que se colocar apto para aquela situação. Como é que ele se coloca apto? Bom, nós temos muito médium que chega no templo, fica lá fora, conversa lá 1 hora de uniforme, fala, xinga o Fernando Henrique, não deu aumento, que tal, fala não sei de quem, pá, pá, pá. Daqui a pouco ele entra no templo, chamam o outro que estava conversando com ele lá na lanchonete, vão direto para a pira, fazem a preparação, saem da preparação, vão direto para o trono. Acabou. Esse casal, esse par de médiums, dançaram. A probabilidade deles dançar é de 99,9%. Agora, quer evitar a interferência? Ou melhor, diminuir o risco em até 99%? Cheguem no Vale do Amanhecer para trabalhar espiritual. Cheguem, ponham o seu uniforme para trabalhar espiritual. Vá para a Pira, façam suas preparações, vá para o Castelo do Silêncio, cumpra o ritual, se preparem direito. Quando o doutrinador sentar ao trono com vocês, se possível, passe na mesa evangélica, que às vezes até numa emergência não dá tempo, mas é bom passar. Escolham o doutrinador que vocês vão trabalhar. Não pense vocês que o doutrinador não escolhe o aparato que vai trabalhar, não, que ele escolhe. Ah, por quê? Porque ele está se resguardando. Olha, vocês têm que compreender que é muito difícil, por exemplo, numa conversa dessa que nós estamos tendo aqui, é muito difícil ou praticamente impossível todos entenderem da mesma maneira. Correto? Eu estou falando A, alguém vai entender B, o outro vai entender C e vai contar para o outro que falei Z. Por quê? Porque não tem como concentrar, são individualidades. Então, é a individualidade que se coloca à disposição de ouvir ou não. Então a interferência, ela pode ser evitada, não só pelo doutrinador, não só pelo aparelho, mas por ambos. Aquela ionização que é feita do doutrinador quando vocês sentam no trono, ele está ligando o plexo dele à aura de vocês. Ou seja, ele está ionizando a sua aura justamente para diminuir a possibilidade da chegada de um espírito sofredor.
Agora, eu vou repetir isso, prestem muita atenção. Espírito sofredor só interfere no caso de cobrança. Tem muita gente engolindo gato por lebre aí. E cobrança não é feita todo dia, nem toda hora, nem todo momento, não. Ah, se nós pudéssemos passar cobrador na hora que a gente quisesse, ó, era bom demais. A gente já não estava mais aqui, né, Zé Carlos? Então, gente, é um negócio que é muito fácil para o doutrinador sair do trono e apontar o apará que foi mal na sua comunicação. Como também é muito fácil para o apará sair dos tronos e apontar o doutrinador que foi mal na sua doutrina. Não é o objetivo. Não é o objetivo. O objetivo é a união. Porque vocês têm que ver uma coisa. Vocês têm aí o X da multiplicação. Então, quando vocês se mediunizam, quando vocês incorporam principalmente, essa força ela se multiplica numa velocidade tão grande que ela seria mais ou menos 70 vezes 7, vezes 700, vezes 7.000, vezes 70.000 e por aí afora. Consequentemente, chegaria a um ponto que nós, aparás, não teríamos mais como sustentar esta força. Por quê? Porque ela está gigantesca. Por isso entra o doutrinador e divide. Ele divide aquilo e nos dá a condição necessária de mantermos o nosso trabalho. Então, o que ocorre? Um depende do outro. Sabe Deus, mestre? Queria lhe fazer uma pergunta. Já que você confirma que não há a interferência a não ser por cobrança, o que leva às comunicações erradas, que sempre se ouve reclamações por aí, nos tronos, em certo setor de trabalho desobsessivo, está sempre nascendo uma comunicação que não satisfaz a doutrina, nem tampouco o paciente? Salve Deus. Gente, olha, volta-se àquele ponto inicial. A mediunidade de incorporação, ela é extremamente complexa. Certo? Levanta o dedo aqui, qual é o método de incorporação inconsciente que nós temos aqui? Veja bem, nenhum. Por que isso? Porque Pai Seta Branca, em momento nenhum, queríamos que nós fôssemos joguete das forças. Em momento nenhum, Pai Seta Branca queria que nós fôssemos apenas um instrumento. O que o Pai Seta Branca queria além disso? Que nós participássemos juntos. O que ele queria? Ele não queria aquele médium que desincorpora, abre os olhos, olha lá e fala assim, o que eu fiz? Porque ele não lembra de nada. Ele queria o quê? Que o apará também tivesse a sua responsabilidade. Ele queria o quê? Que o apará também auxiliasse no trabalho que estava se propondo a fazer. Agora existe aí a consciência de cada um de nós. Dentro desta consciência é que está a nossa grande evolução, mas também o nosso sinal vermelho. Se eu chego lá, o paciente chega lá e fala, meu pai, o médico disse que minha mulher vai morrer, está lá no hospital. E o médico disse que ela vai morrer em 48 horas. Vamos supor que vocês tenham a confirmação dessa resposta. Vai morrer realmente 48 horas. Vocês falam isso para o paciente? Então vocês têm o domínio da comunicação. Se vocês dominam a comunicação de uma entidade, vejam bem, se vocês dominam a comunicação de uma entidade, aí entra a responsabilidade do aparato. Sai da boca de vocês o que vocês querem que saia.
Não é tudo que a entidade vai dizer que vai ser falado ao paciente ou quem está ouvindo, não. Tem que se filtrar. E muito bem filtrado. Vocês prestem atenção que quando vocês fazem a elevação, vocês recebem a placa aí, ó. Mestre Lua, fulano de tal. Antes da elevação era pai ou mãe ou vó, fulano de tal. Isso aí, eu não sei se vocês compreendem a extensão disso, desse mestrado. Nada mais, nada menos, colocou vocês como responsáveis legítimos por tudo que se passa dentro de suas incorporações. Nessa hora aí não seria a interferência do karma? Olha, se for a interferência do karma, como você está falando, se ele estiver bem preparado, tá? Porque o que é um médium bem preparado? É um médium dentro da sua individualidade. Ele, na individualidade dele, podem ter certeza, nada, absolutamente nada o afeta. Atingir essa individualidade, o que vocês acham? É difícil? Por que o silêncio? Ninguém acha se é difícil, se é fácil? Ô, gente, vocês prestem atenção numa coisa. A nossa doutrina, ela é ciência. Eu, no meu entender, eu acho até que se engana muito quem acha que espiritismo é religião. Nós, missionários, vocês procuram analisar bem essa palavra, missionário de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente se propõe a ser missionário, nós não estamos ali para nos servir, em momento nenhum. Eu até, às vezes, lá no Templo Mãe, eu vejo o médium, acaba de fazer um excelente trabalho, trabalha de 10 da manhã às 10 da noite, fazendo um excelente trabalho, vai lá, tira o uniforme, senta e vai consultar com o preto velho. Então, nós estamos ali para servir, apenas servir. Por quê? Porque estamos na lei de auxílio. Inclusive, nós começamos lá no Templo Mãe a fazer um trabalho. Daí a escolha, né? Começamos a fazer um trabalho e nosso objetivo é atingir a maior quantidade de médios de incorporação possível. Porque sutilmente, sem agredir ninguém, nós estamos nada mais nada menos do que fazendo uma seleção. Essa é a palavra, talvez ela é um pouco... mas esta é a palavra. Não que nós estamos anulando ninguém, mas estamos buscando colocar em determinados rituais médios capazes, competentes, e procurar dar a esses outros a competência necessária para que ele continue seu trabalho. Tá? Agora, o que nos foi ensinado? É muito melhor para nós, médios de incorporação principalmente, que aquele paciente saia desacreditado de nós, tá? Do que nós mudarmos a sua filosofia, do que nós fazemos dele um robô místico. Não, se você não fizer isso, vai acontecer aquilo. A gente é mais fácil que ele saia desacreditado do que a gente dar uma notícia. Não, realmente a sua esposa vai desencarnar, quando que para Deus nada é impossível. Naquele trajeto ali Deus resolve fazer alguma coisa e chega lá, a mulher está boa rindo para ele e ele, epa, peraí, aquele Vale do Amanhecer é porcaria. Porque eu estive lá, me falaram isso, a mulher está aqui jogando até futebol. O quadro muda rápido. Muda muito rápido. Tá? Então, o que o Preto Velho faz? A entidade em geral faz? A entidade, ela confia em quem? Em nós. Por quê? A parte que nos compete, ou melhor, a parte que compete a eles estão fazendo tranquilamente. A parte que nos compete, que no caso é filtrar determinadas comunicações, é justamente porque compete a nós. Porque aquele paciente, veja bem, ele chega ali,
ele nunca lhe viu, não sabe quem é você. Ele senta do seu lado, ele acredita em você, não no preto velho, porque ele não está vendo, ele está vendo você de olhos fechados, se dizendo, porque de novo ele não está vendo, pai fulano de tal, vó fulano de tal, enfim. E ele senta do seu lado, ele confia a você segredos que muitas vezes não confia para a esposa, muitas vezes não confia para o marido, para o irmão, para o pai, enfim, para o filho e etc. Então ele está colocando isso nas suas mãos, ele está colocando a vida dele nas suas mãos, como ocorre várias vezes. Como já ocorreu lá no Templo Mãe, entra o paciente correndo, sentou num trono até meio grosseiro. Olha, eu acabei de matar um homem ali. O que o senhor mandar fazer, eu faço. Se for para me entregar a polícia, eu entrego. Se for para me fugir, eu fujo. Olha, a entidade jamais ia mandar ele fugir e jamais ia mandar ele se entregar à polícia. Ela tinha que buscar o quê? A razão dele. A decisão tem que partir dele, não nossa. Nós não tomamos decisão pelo paciente, justamente em função disso. Por quê? Porque você dá uma orientação conduzindo o paciente para esta ou aquela situação, para esta ou aquela opinião, e você fala, não, pode ir que desta maneira vai dar certo. E ele sai ali do seu templo, dobra a casa, sai, pega o asfalto e vai embora para casa. Naquele trajeto que ele fez ali, às vezes, pelo próprio merecimento da situação, o próprio Pasta Branca mudou aquele quadro, tá? Então, o que o Preto Velho tenta? Por que o Preto Velho te informa tudo que é possível? Porque você tem a condição de, dentro da manipulação das forças, dentro da sua comunicação, fazer com que ele decida. Você tem a condição de que ele busque dentro dele, porque é muito fácil alguém decidir por alguém. Vai para a direita, vai para a esquerda. É fácil. Mas o grande drama que eu acredito até que a humanidade está vivendo hoje é justamente esse aspecto, a falta de conhecimento de si próprio. Não é do que lhe rodeia. A guerra não é esse bicho de 7 cabeças. A AIDS também não é esse bicho de 7 cabeças. O bicho de 7 cabeças está aqui dentro. Ele não está lá fora. Quando uma entidade leva a mão na cabeça do paciente e vocês incorporam um sofredor, quem puxou esse sofredor? Quem acha que foi o apará, levanta a mão. Quem acha que foi a entidade, levanta a mão. Volto a dizer, vocês veem o quanto que mediunidade e incorporação é complexa. Certo? Olha, todo mundo aqui, ou pelo menos que responderam, são médios de incorporação, e todos de novo responderam de maneira diferente. Certo? Salve Deus. Quem traz, quem puxa o sofredor para o aparelho é o plexo do aparelho. A entidade apenas identifica ele que tem alguma coisa ali. Por quê? Porque vocês têm que compreender uma coisa, a mediunidade, ela é biológica, ela é física, ela não é espiritual. É o seu plexo que manipula aquilo. O preto velho, o caboclo, ele não entra muito nesse problema, ele identifica você. Mas aquele sofredor está precisando do ectoplasma, não do preto velho. Correto? Por isso que vocês incorporam, por exemplo, um sofredor antes de um preto velho. Ou vice-versa.
Para você incorporar um sofredor, necessariamente você não precisa estar com o preto velho incorporado. Mediunidade, ela é biológica, ela é corrente sanguínea. Tá? É todo esse processo do seu corpo que provoca essa situação. A luz